Lucas 22, verso 7, diz assim. Os irmãos acompanhem a leitura. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Verso 8 diz: Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa, para que comamos. Eles perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. E indo tudo encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Que o Senhor continue nos abençoando. Digam amém. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Amados irmãos, quero compartilhar com vocês algo interessante nesse culto de Páscoa, né? Culto de ceia. Em primeiro lugar, me chama a atenção alguns pontos importantes. Se eu conseguir tirar isso aqui do bolso até o final do ano, né? Se eu conseguir tirar minha colinha do bolso, na verdade não era bem essa que eu estava fazendo, mas era essa exatamente, mas não desse jeito. Eu arranquei o papel do meu lugarzinho lá. Então eu quero compartilhar com vocês um ponto interessante, alguns, sobre a ceia, né? A ceia do Senhor, a última que o Senhor celebrou com seus discípulos. E me chama bastante atenção o fato de que do verso 1, aliás, do verso 3, do 1 até o 6, há alguns acontecimentos. Primeiro, nós vemos no verso 3 que o diabo entrou em Judas. Está lá no verso 3. Ora, Satanás entrou em Judas, e chamado Iscariotes, que era um dos 12. E ele vai participar da ceia, né? Então, existe um preparo, e aí os discípulos perguntam: onde queres que a gente faça os preparativos, né, da Páscoa? E aí me chama a atenção que tem uma profecia, ou se a gente pode dizer assim, uma revelação logo de cara. Porque Jesus diz assim, então o Senhor, verso 10, então o Senhor lhes explicou: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem. Temos um artigo indefinido aí, um homem. Esse homem não tem nome, ele não recebe o nome. E parece que os discípulos não o conheciam. Não tinham conhecimento de quem era, porque senão Jesus diria o nome. Por exemplo, outros textos você vê Jesus chamando a pessoa pelo nome, né? O Lucas escreve isso: filha de Jairo, filha não sei de quem, viúva de Naim. As pessoas são... principalmente aqueles que vão receber um milagre, de alguma forma, eles são nominados na Bíblia, eles recebem um nome. Até o centurião, apesar dele não ter o nome dele, mas dá-se o título do cargo dele, né? Um centurião da corte. Nesse caso, não sabemos quem era este homem, só diz que ele era um homem. E quando vocês entrarem na cidade, vocês encontrareis um homem com um cântaro de água. Eu fiquei perguntando hoje quantos homens com cântaros de água os discípulos podiam encontrar naquela cidade, naquela hora em que eles foram, até porque não havia Sabesp, né? Por exemplo, água encanada não tinha, né? Então, cântaro de água na cabeça, só a turma que é do interiorzão mesmo, os mais antigos, sabe como é que é carregar o cântaro de água na cabeça. Quem já carregou o balde d'água na cabeça aí?
Olha aí, tem pelo menos 3 aqui, ou 4, eu também, que eu fiquei com a minha avó por um tempo, lá no Paraná, né? Então, fazia aquele rodinha, minha avó fazia aquela rodinha, a senhora fazia também, irmã Tianira? Fazia aquela rodinha de pano, colocava, Mari, tu também? Colocava na cabeça, e o senhor também? Aqui, sei, no ombro. E lá na casa da minha avó, a bica de água ficava numa ribanceira. Eu vou passar lá daqui alguns dias, que eu vou visitar meu pai, e vou fazer uma fotografia para vocês. Era uma ribanceira mesmo. Por exemplo, aquela ladeira que sobe da casa que sobe dali do final do Graúna só que em caminho, né? Caminhozinho no meio do pasto, que chama, né? Caminhozinho no meio do pasto. Então, minha avó morava numa casa daquele sentido lá. Mas quantos homens naquela cidade, naquele horário, estavam carregando uma lata d'água na cabeça naquele horário? Então, os discípulos não sabiam isso aqui. Então, o Senhor fala de algo que ele não sabia, né? Aliás, que os discípulos não sabiam. Aí eles vão até a cidade. Quando chegam lá, o Senhor continua dando as orientações. Diz assim, verso 11. Sigam este homem até a casa que ele entrar. Mas não diz que a casa é dele. Gravem aí, porque o verso de número 11 diz assim: dizei ao dono, já é outra pessoa. O homem do cântaro não é o dono da casa. O dono da casa é outro. Dizei ao dono. E aí, nessa relação, já não diz assim, olha, ele dizei ao dono, o mestre manda perguntar-te, onde é? Então, observe, mudou a pessoa, o personagem agora, os discípulos tinham que falar com uma segunda pessoa, um segundo interlocutor, e quando eles fossem falar com esse interlocutor, observe que eles usam a identificação, eles identificam Jesus como o mestre. Jesus diz, manda dizer o mestre. O mestre manda te perguntar, onde é? Não é. Você tem algum lugar aí onde o mestre vai poder celebrar a ceia? A pergunta, onde é o aposento, o lugar, no qual e aí eles estão falando em nome do próprio Jesus, me sugere o sentido de que este homem, já de alguma forma, se ele não tivesse conversado pessoalmente com Deus, porque aqui parece que ele já sabia. Eu tenho a impressão aqui que o homem já tinha falado com Jesus de alguma forma. Porque ele sabia que o mestre ia celebrar a ceia, e o mestre sabia que tinha um lugar, só não sabia onde. Estava combinado. A impressão que a gente tem aqui é que estava combinado. Mas esse homem não tem nome, ele não recebe nome. Ele não tem nome. E logo em seguida, ele vos mostrará um espaço mobiliado, um cenáculo. Cenáculo era um lugar de oração. Um cenáculo mobiliado. Ali vocês vão fazer os preparativos da Páscoa. Veja, irmãos, que nós temos alguns elementos da ceia, e eu quero falar esta noite porque a ceia é um evento extraordinário e especial para a igreja. Primeiro, porque é um ambiente de revelação. É um ambiente, eu vou trocar a palavra revelação por profético, ele é profético. E eu vou dizer daqui a pouco porque ele é profético. Mas me chama mais atenção ainda é que este homem, que os discípulos possivelmente, o homem do cântaro, não conheciam, mas deixa um pouco entreaberto a ideia de que eles sabiam quem era o dono da casa, porque Jesus não diz, e não há nenhum indício aqui que eles estão
num diálogo de dois desconhecidos, até porque ele diz assim, o mestre dos discípulos, não poderia não ser o mesmo do mestre do dono da casa. Poderia ser diferente. Não é? Então, os discípulos vão dizer assim, o nosso mestre, o meu mestre. Não, ele só diz assim, o mestre. E quando eles disseram, o mestre, o dono da casa sabia qual era o mestre. Porque aí está definido. Ele já sabia quem era. Está definido. O mestre pediu, mandou-nos aqui para perguntar. Muito bem. Então a ceia é um ambiente de relação com Deus. Tudo bem. Agora, me chama mais atenção ainda o fato desse homem que não tem nome, não sabemos se ele era um sacerdote, não sabemos se ele era um discípulo de Jesus, não sabemos nada dele. Ele não aparece, pelo menos na Bíblia não aparece. Veja que algumas mulheres, algumas pessoas, elas são citadas na Bíblia uma vez, depois elas são citadas na Bíblia novamente, e aquele fato pelo qual ela apareceu pela primeira vez é recobrado na nossa memória. Então diz assim, e as mulheres foram até o túmulo, Maria, aquela da qual Jesus expeliu 7 demônios. Isso é um recurso para nos fazer lembrar daquela primeira experiência, que Jesus expulsou 7 demônios da mulher. Certo? Aqui, este homem não aparece nenhuma vez, novamente. Não aparece. Olha, aquele a quem Jesus celebrou a ceia na casa dele, também não aparece. Mas, de toda forma, esse sujeito aqui me chama atenção por algo. Qual? O que, melhor dizendo? Ele não está entre os discípulos, pelo menos não há indício que ele estivesse. Ele não é um sacerdote, ele não é um líder ali religioso da comunidade, ele é um homem que tem em sua casa um espaço mobiliado, um cenáculo mobiliado para servir, para receber Jesus e celebrar a Páscoa. Observe como esse sujeito nos dá um indício de consagração. Como ele consagra, ele separa. Ele tem um ambiente, um espaço na casa dele, e nesse espaço ele pôs mobília específicas para isso, porque o texto deixa claro, não faz nenhum sentido. Vocês já viram em outro texto da Bíblia alguma referência de que a casa estava mobiliada? A única referência que eu me lembro agora, pode ser que numa pesquisa mais detalhada a gente nota, é a cama que o rapaz desceu, foi descido sobre, ele não desceu, né? O que eu falei agora deu a impressão que o cara desceu a cama. Não, a cama em que na qual o paralítico foi descido, naquela casa de Cafarnaum. A Bíblia não diz, em outros momentos, também a Bíblia fala que ele estava sentado à mesa, não é? Com os pecadores, ele comia com os pecadores, mas aqui deixa claro que este homem fez uma mobília num cenáculo que era um ambiente de oração na sua própria casa, e neste cenáculo Jesus foi para celebrar a Páscoa. E aí eu quero compartilhar com vocês, partindo da seguinte pergunta: quantos de nós temos um espaço reservado na nossa vida, principalmente em nossa casa? Destaco agora, primeiro, nossa vida, segundo, em nossa casa, para receber Jesus, para que Jesus celebre, a fim de que ele celebre a Páscoa conosco. Em quantos lares Jesus não consegue mais entrar?
Ele tão pouco consegue entrar, quanto menos celebrar. Quanto menos cear. E outro detalhe, quantos investimentos a gente faz em nossa casa para tudo? Nós fazemos investimento em nossa casa, investimento mesmo. A gente faz uma mobília nova, a gente coloca um telhado novo, a gente coloca um sofá, uma TV, a gente faz tudo bonitinho. Só que esse sujeito mobiliou a casa, que aquele espaço da casa era um cenáculo seu particular. Ele separou em sua casa um espaço, um ambiente, e mobiliou, ele investiu, ele gastou, ele construiu um espaço, reservou, gastou, mobiliou, e aquele espaço não era para receber, por exemplo, para fazer uma churrascada. Aquele era um cenáculo, era um lugar de oração, não era uma churrasqueira. Olha que coisa interessante. Eu não estou dizendo, e nem sou contra, claro, graças a Deus, e é bom que a gente tenha esses ambientes. Mas na ceia desta noite, eu quero perguntar aos irmãos, você, em toda o seu plano de trabalho, de reforma, de construção, a minha pergunta é, qual é o espaço que você reservou para Deus na sua casa? Pastor, eu não tenho uma casa grande. Também não diz que esse homem tinha uma casa grande, mas recebeu 12 pessoas, no mínimo 13 com Jesus. Não é? 13 com Jesus, fora os outros que estavam lá. Não importa o tamanho. E eu nem quero falar de tamanhos aqui. Mas o que quero compartilhar com vocês é exatamente a importância ao fato. Por exemplo, no caso de Jesus, no caso deste homem, ele tinha um cenáculo, ele tinha um espaço, ele tinha um lugar onde ele se retirava para orar. E naquele lugar que ele se retirava para orar, quando a gente vai dar uma lida nos devidos, como era a prática dos judeus, porque aqui os discípulos eles estavam vivendo ainda sobre a égide do judaísmo, eles vão se libertar disso lá na frente, eles tinham hábitos. O cenáculo de oração, o sujeito não entrava de qualquer jeito, não se podia entrar de qualquer forma. A oração, o ambiente de oração, o ambiente de comunhão da pessoa, irmão, com Deus, é absolutamente sagrado, é inviolável. É bem verdade que a gente tem dificuldade em relação a isso, a gente está em casa, o telefone toca, as crianças chamam. Outro dia eu me lembrei de um colega que disse assim, está muito difícil de orar na minha casa, pastor, eu tranco a porta, eu fecho a porta, e aí de repente eu estou orando, aí vem as crianças, pula no meu pescoço e eu acabo não conseguindo mais orar. Não consigo mais orar. E a minha oração é impedida. Amados irmãos, eu quero trazer a nós esta noite que este espaço, este ambiente, este lugar da nossa casa, onde nós vamos nos devotar ao Senhor, precisa ser pensado na vida de todo crente. Nós que queremos evangelizar o mundo, nós que queremos falar de Jesus a todas as pessoas, nós que queremos levar o pecador a Cristo, muitas vezes nós não temos na nossa casa o lugar onde nós vamos falar com Deus. Pode ser um lugar menor, não tem problema.
pode ser o cantinho da escada. Eu me lembro agora do livro que eu li, de Billy Graham, quando ele conta que, no término do seminário teológico dele, ele foi a uma excursão a Londres. E, chegando lá, foram conhecer a casa de John Wesley. E eu tenho alguns amigos que já foram até essa mesma casa. É um lugar, é um patrimônio preservado pela Igreja Metodista, né? Então, se um dia eu tiver a oportunidade de conhecer esse lugar, com certeza vou até lá. Eu quero conhecer. Mas fizeram a visita e foram apresentando a casa, o ambiente da casa, e chegaram até o quarto de John Wesley. Quem não sabe quem foi John Wesley, foi um dos pregadores do avivamento do ano de 1700, 1800, mais ou menos, lá na Inglaterra. Então, ele foi um dos maiores pregadores da época e a mensagem que ele pregou avivou o povo, a nação. E a nação estava, naquela época, não estava bem, estava mal financeiramente. E o Wesley foi um responsável por esse avivamento que levantou a Inglaterra. Foi um dos, né? Porque depois tiveram também, tinham outros. Mas o que aconteceu? Durante esse período de visita, após terminado, foram todos para o ônibus e voltar para para o hotel lá onde eles estavam hospedados. Na contagem, como a gente faz em toda viagem, né? Na contagem que a gente faz, nós quando estamos viajando, a gente também conta os passageiros que estão conosco na viagem. Na contagem descobriram que faltava um. Faltava uma pessoa. E começaram a procurar. Onde está esse rapaz? Procuraram por todo o ambiente. E não encontraram. Resolveram ir até o quarto de John Wesley. Foram até lá. Lá, segundo a história, o quarto de John Wesley é lacrado com a fita, as pessoas não podem ultrapassar, né? E o que aconteceu com Billy Graham? Ainda adolescente, jovem, né? Recém-formado no curso teológico, ele pulou a fita, ele pulou a passagem, e no quarto de John Wesley tinha uma cadeira. Repita comigo, uma cadeira. E esta cadeira de John Wesley, que foi lhe apresentado, assim, aqui é a casa, ali é o quarto, mas aquele lugarzinho ali, onde está a cadeira, John Wesley passou a vida dele em oração. E quando encontraram Billy Graham, ele conta isso no livro, ele estava na mesma cadeira. Ia orando, Senhor, faz de novo o que o Senhor fez na vida de John Wesley. Quem conhece a história de Billy Graham, sabe muito bem quem ele foi e o legado que deixou. Eu não sei se vocês conhecem a história, mas recomendo que vocês conheçam. Então, ele se tornou um dos maiores pregadores. Mas vamos falar de algo mais recente. Eu orei por um tempo com um irmão um italiano, o nome dele era Rino. Rino. Parece, não é riso. Geralmente se fala, tá rindo por quê, né? Rino por quê? O nome dele é Rino. E eu fui até a casa dele, desse irmão italiano. E ele disse, eu me levanto pela madrugada para orar. E eu perguntei então, eu já tinha lido até a história, eu sou meio curioso com essas coisas, com a experiência das pessoas. Então, eu perguntei, irmão Rino, onde fica o seu ambiente de oração? Eu sabia que ele era um homem de oração, eu orei muitas vezes com ele, fui muitas vezes à casa dele para a gente passar horas em oração. E ele disse assim, aí nós fomos até a sala, da primeira vez que ele me levou,
Ele disse, olha, aqui é a minha sala. Você vai orar aqui comigo em qualquer canto. Você pode escolher um canto aí para orar. Mas esse cantinho aqui do meu sofá é meu. Eu oro aqui. Então eu me levanto pela madrugada. Aí eu falei, como é que o senhor faz? Eu me levanto pela madrugada, eu me arrumo, eu coloco uma roupa e eu vou até aquele ambiente. E eu perguntei, por que o senhor não ora em outro ambiente? E ele disse assim, se eu orar em outro ambiente, eu me desvio mentalmente. Então, eu já me precondicionei a orar naquele canto. E quando eu estou ali, orando, minha esposa, meu filho, se chegar alguém no portão, a minha esposa responde, ele está orando. Em qualquer hora que eu estiver orando ali, naquele lugar, na minha família, alguém diz assim, ele está orando. E é interessante essa questão da nossa relação com Deus. Quando eu li esta experiência de Billy Graham, porque eu li esse livro faz muitos anos, e que depois eu comecei a conversar com outras pessoas que também eram pessoas de oração, eu pensei, eu vou seguir os passos desses irmãos, e eu vou estabelecer o meu ambiente de oração. Eu tenho o meu ambiente de oração com a irmã Cida, e é impressionante. Pode ser a hora que for. A gente corre para ali, para aquele cantinho nosso, e aí a gente vai orar. E já aconteceu de eu estar orando junto com a irmã Cida e as portas estarem abertas. E já apareceu parentes, já apareceram sobrinhos, já apareceram. E eles ficam lá, esperando a gente terminar a oração. As pessoas precisam, inclusive os da nossa casa, saber que nós temos um relacionamento sério com o nosso Deus. Elas precisam saber que a gente tem um relacionamento sério com o nosso Deus. Se a gente não desenvolve um relacionamento sério com o nosso Deus, irmão, como é que aqueles que estão ao nosso redor vão saber e vão desenvolver um relacionamento sério com Deus? Então, nesse sentido, é importante que nós também façamos isso. A gente aprenda com esse homem aqui. E nós não temos o nome dele. Não sabemos quem ele era. Não sabemos o que ele fazia. Mas recomendo aos irmãos esta noite, este culto. Reserve um tempo, reserve um espaço. No caso desse homem, ele tinha condições, ele mobiliou. Obviamente, senão ele não faria isso. Mas se você tem, faz. A ceia do Senhor, eu não sei, como eu disse no início, me sugere o sentido de que estava pré-combinado. Esse homem podia ter orado a Deus e dito a Deus, eu quero tanto que o Senhor venha na minha casa, venha até a minha casa. Eu queria tanto que o Senhor aparecesse por aqui. Como seria bom se o Senhor também fizesse isso, viesse celebrar a Páscoa aqui. Notem, irmãos, que esta importância da relação com Deus, isso é coisa antiga. Veja uma mulher sunamita, não é? A mulher de Sunem, ela viu Eliseu passando e ela mandou construir um lugar. E observem, ela construiu um lugar e ela colocou uma cama e ela também pôs uma escrivaninha, que está lá, uma mesa, que era um ambiente para ele orar. São móveis das pessoas que oram. São ambientes. O que eu estou pregando esta noite de ceia? Que a gente tenha uma mudança, que a gente aplique uma mudança no nosso relacionamento com Deus.
Nós não podemos tratar Deus de qualquer jeito dentro da nossa casa. Nós precisamos reservar o espaço. Não importa se é um cômodo grande, pequeno, não importa se é uma cadeira. John Wesley foi uma cadeira. Não importa se é uma escrivaninha, não importa. Mas é preciso que esta ideia, esse sentido, não seja atrapalhado por ninguém. Porque, irmão, é o seu momento com Deus, com o seu Deus. É o momento em que Deus pode atender o seu pedido. É o momento em que Deus pode curar você e a mim. É o momento em que Deus pode resolver uma questão, pode te batizar com o Espírito Santo. É um momento absolutamente inviolável. E é interessante que a gente até observa, a gente começa a ver isso com frequência, e aí você, é interessante, esses dias eu fiz algumas experiências, uns testes. Observação. A irmã Cida está quase que todos os dias no mesmo horário ela vai orar. Quase todos os dias no mesmo horário ela vai orar. Então ela faz as suas atividades e ela corre para orar. Algumas vezes eu vou junto também. E outras vezes eu não vou. Mas esse dia eu fiz uma experiência. Eu vou observar a passada da irmã Cida quando ela vai orar. A passada, o jeito dela andar. E eu me sentei num ponto, e eu fiquei acho que uma semana, alguns 2 ou 3 dias, sentado naquele ponto na hora da oração dela. Ela ia passar por mim. E toda vez que ela entra naquele ambiente, muitas vezes, mas toda vez que ela foi orar, eu percebi a passada da irmã Cida era diferente. A passada diferente. Ela entrava diferente. Aí eu dava uma chegadinha para confirmar, para ver se eu não estava errado, porque é um experimento que eu estava fazendo. É um experimento. Ela está orando. E é verdade. Na hora que a gente vai falar com Deus, até o nosso jeito de andar muda, e as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão acostumando a isso. Mas tudo bem. Esse homem preparou tudo, e eu acho que ele estava esperando esse dia tão glorioso, que era o dia em que Jesus foi, o dia que Jesus foi celebrar a Páscoa. Ele foi. E quando diz o texto, verso 14, diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa. Jesus já está dentro da casa. Não aparece ele entrando, ele já entrou, ele já está dentro da casa. Já estão todos os discípulos, até porque não é objetivo de Lucas narrar a entrada, mas o evento da ceia. E aí me vem uma palavra espetacular da parte de Jesus. Jesus se pôs à mesa com os apóstolos e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente. Tem alguém ansioso aqui? Tem alguém ansioso aqui? Olha o que Jesus diz: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa. Ele não diz assim, comer a Páscoa. Ele denomina, é esta. Olha aqui, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa antes do meu sofrimento. Era aquela, não era outra. E aí eu perguntei a mim, por que esta Páscoa era tão desejada pelo Senhor e aguardada ansiosamente pelo Senhor? A primeira resposta que me vem à mente é porque ela já antecipa o sofrimento que viria. Ótimo. Mas eu penso em mais um motivo.
eu penso em mais um. Deveria ter ali, naquele lugar, um homem desejoso de que Jesus fosse até lá. O dono da casa. Como Deus é bom em atender os nossos pedidos, os nossos desejosos pedidos de que algum dia Ele apareça na nossa casa. Irmão, eu me lembro agora de Obed-Edom. Vocês conhecem a história de Obed-Edom? Obed-Edom, ele era ruivo. Ruivo. Naquele período do Antigo Testamento, do tempo do rei Davi, segundo a história, e a gente pode pensar nisso até porque a Bíblia diz que Davi era ruivo. Veja que Davi era ruivo e ele nem foi tido entre irmãos, ele tinha aspecto de pessoa gentil, e quando Samuel chegou até a casa de Jessé, Davi nem foi chamado. Obed-Edom era vermelho, daí vem o nome, vermelho, Edom. A Bíblia diz, se a gente começa a estudar a história desse homem pela própria Bíblia, nós vamos ver que esse homem lá na frente, depois de um acontecimento, ele aparece entre os adoradores organizados por Davi. Mas ele era ruivo, ele não podia. Ele não podia. E acontece, irmão, que Deus faz as coisas extraordinárias para nos abençoar. Davi, quando assumiu o trono, mandou buscar a arca, vocês se lembram disso? E um erro estratégico, um erro de conduta, precipitação, sei lá o quê, ele coloca em cima do carro de boi. E a arca não podia ser carregada desse jeito, tinha que ser carregada no ombro dos levitas. E tinha forma, tinha passadas, tinha que se contar os passos, para, canta, dá mais tantos passos, para, canta, é tudo muito bem organizado, não era de qualquer jeito. Pega, põe nas costas, igual a gente faz, bota o caixote nas costas e leva, não. São 6, vão cantando, conta 6 passos, para, canta, conta mais 6, passa, é todo um ritual. Colocaram no carro de boi. O carro de boi teve tanto lugar, os bois tiveram tantos lugares, tantos espaços para tropeçar, mas eles tropeçaram bem em frente, ou próximo, à casa de um homem chamado Obed. E a arca tombou, e quando tombou, vocês conhecem a história, alguém quis colocar a mão na arca para não deixá-la cair, e foi fuzilado, Uzá. E Davi disse, o que é que nós vamos fazer? Davi era rei, podia pôr onde quisesse. Lá estava, bem próximo àquele ambiente, a casa de um homem que ficava adorando a Deus do lado de fora do templo, porque ele era vermelho. Não podia entrar. Quem era? Obed. E colocaram a arca na casa de Obed, e ela ficou por um período lá, acho que de 3 meses. Não me lembro se é isso mesmo. 3. Ficou lá por 3 meses. E o que é que diz a Bíblia? E Deus o abençoou grandemente. O cara que não podia sequer por fazer qualquer coisa dentro do quadro sacerdotal, porque ele era vermelho, recebeu a presença de Deus na casa dele. Ele foi abençoado e Davi promoveu, ele foi promovendo dali. Ele foi guarda do templo, depois ele foi colocado como levita, e ele foi subindo para a glória de Deus. Reserve um espaço na sua casa, porque Deus vai chegar lá. De alguma forma, Jesus vai colocar o pé dele lá no teu quintal. Você crê nisso? Diga glória ao Senhor. E o dia que ele colocar o pé no seu quintal, a sua casa, a sua vida, a sua família vai virar de ponta cabeça. Glória ao Senhor. E eu fiquei pensando, por que Jesus quer mudar
Por que Jesus queria celebrar essa Páscoa? Porque tem um homem desejoso para ele entrar dentro de casa. Irmãos, quando eu terminar minha reforma lá, quero que toda a igreja que congrega comigo vá até lá. Glória ao Senhor. Para dar glória comigo, irmão. Para a gente cantar junto, para a gente adorar o Senhor junto. Porque eu era um homem que nada tinha. Sem condições, irmão. Fui office boy, sou filho de analfabeto. Minha mãe não sabia assinar, assinava com o dedo. Mas quando, eu me lembro inúmeras vezes, quando eu e a irmã Cida fizemos o plano de casar, e quando casamos, que entramos em nossa casa pela primeira vez, e até hoje nós oramos assim: Senhor, esta casa pode faltar qualquer outra coisa, pode faltar qualquer pessoa, pode muita gente nunca se quiser pisar o pé aqui, por não achar bonito, por não achar interessante, por não achar aconchegante, mas tem alguém que eu não pode deixar de estar aqui. O dia que essa pessoa não estiver aqui, nem eu quero estar aqui. O Senhor não pode faltar na minha casa. O Senhor precisa estar na minha casa. E eu orei a Deus, o sinal que o Senhor vai me dar de que o Senhor está na minha casa, não importa se ela é pequenininha, que eu já recebi um montão de gente numa casa pequenininha, tiramos geladeira, tudo para fora, não me importo com nada disso, eu não sou apegado a nada dessas coisas, mas o sinal que o Senhor vai me dar é que as pessoas dirão a mim: como eu sinto bem, e entrar aqui a gente sai diferente. E eu testemunho, toda vez que eu ouço isso, irmão, eu dou glória ao Senhor, porque Deus atendeu o meu pedido e o da irmã Cida. Pode faltar o arroz, a carne, o óleo, a salsicha, a linguiça, pode faltar a carne, pode faltar o que quiser, mas a presença do meu Deus não pode faltar. Oh, glória ao Senhor, oh, glória ao Senhor. E eu orei ao Senhor, aqui é o meu cenáculo de oração. Vai entrar gente doente, vai entrar gente triste, vai entrar gente enfermo, vai entrar gente brigando, vai entrar gente de todo tipo e em todas as situações, mas elas não sairão como entraram, porque elas vão se encontrar com o Senhor. E Deus não é exclusivo meu. O que Deus fez na minha vida, Ele também fez na vida deste homem, Ele também fez na vida de Obed-Edom, e Ele fará na sua também. E esta noite, eu tenho esta certeza: o Senhor queria comer esta Páscoa na casa daquele homem, porque aquele homem era desejoso. Ele tinha desejo de ter Jesus em casa, como eu desejo ter Jesus na minha casa. E você? Irmão, eu sei que ele não espera, ele não precisa. Jesus não precisa de luxo. Que luxo que a gente pode dar para Deus? Que luxo que a gente pode dar para Deus? Às vezes eu pergunto: Senhor, o que eu posso dar? O que é que eu posso dar? Mas eu fico olhando, irmão, eu fico observando como é que Deus é bom. Fui visitar uma irmã em Santo André. Eu fui pregar numa igreja, uma grande igreja de Santo André, lá na Mateu Bay, acho que é isso mesmo. E terminado o culto, era uma tarde da bênção, eu fui visitar uma irmã que tinha quebrado o pé e parece que ia ter que amputar, porque a quebradura foi muito forte e estava muito ruim. E nós entramos numa casa simples. E quando nós entramos, lá estava a irmã, ela não conseguia andar, porque ela foi violento o negócio. E quando nós entramos, junto com o pastor da igreja, aquele que nos levou lá, um auxiliar do pastor, melhor dizendo, ela deu-lhe um brado tão grande, acamada, irmão. Aquela pessoa que levanta uma vez por dia, porque precisa levantar. E ela deu um brado, mas tão forte. Quando alguém falou lá: olha, os pastores estão aqui, vieram orar por você. Ela deu um brado: glória a Jesus! E quando nós entramos, ela deu outro grito: ah, meus irmãos, assim, deitada na cama daquele jeito, levantou a mão e disse: ah, meus irmãos, como Jesus é lindo! Aí eu fiquei pensando: será que eu que vou orar por ela?
Ou será que é ela que vai orar por mim? Porque a mulher estava tão cheia da presença de Deus, que eu não consegui identificar quem estava mais cheio de quem? De Deus. Que aconteça isso na sua vida também. E nós começamos a cantar, irmão, e aquela mulher deitada na cama e cantava, e orava, e chorava, e falava língua estranha, e aquela alegria toda, e batia a palma. Jesus, isso é lindo. Quando nós saímos dali, eu fiquei pensando, meu Deus, isso aqui é uma vida cheia no Espírito Santo. Irmão, que Deus esta noite também queira. Eu fiquei pensando, como deve ter, quando Jesus deve ter saiu daquela casa, e foi crucificado, logo em seguida ele foi preso, depois crucificado, como vocês vão ver. Eu fiquei pensando numa coisa, qual deve ter sido o testemunho desse homem? As pessoas dizem, ele era o Cristo, ele era o Cristo, ele era o Cristo, ele é o Cristo, ele é o Cristo, olha o que estão fazendo com ele. E quando ele ressuscitou, ele é o Cristo, ele é o Cristo, ele é o Cristo, ele é o Cristo. E quando batizou com o Espírito Santo, imagina aquele homem dizendo assim, ó, ele, o crucificado, o morto, o sepultado, o ressuscitado, o que foi assunto ao céu, aquele ali que está batizando essas pessoas, ele foi cear na minha casa. Oh, glória ao Senhor! Irmão, que coisa mais linda vai ser o dia, e eu espero que seja hoje, e que amanhã, ao amanhecer, você levante, você vá para o trabalho dizendo com essa certeza, na ceia desta noite, ou de ontem à noite, o pastor pregou que Jesus, se eu celebrar, se eu guardar um lugarzinho na minha casa, e eu fixar aquele lugar para eu falar com Deus, e eu estabelecer essa honra ao meu Senhor, Ele vai visitar o meu lar, e eu vou levantar na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Você vai ter muitos problemas, mas não vai te faltar a presença do Senhor em dia nenhum. E você vai dar testemunho em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, no sol, na chuva. E você vai estar atribulado, pode ser o que for, irmão, mas você vai testemunhar como Deus não me falta. O Salmo 23 vai se cumprir na sua vida. O Senhor é meu pastor, Ele não me faltará jamais. Você crê nisso? Diga glória ao Senhor. A ceia desta noite, o Senhor está dizendo, meu filho, minha jovem, meu filho, eu quero entrar lá na sua casa e comer com você. Eu quero cantar um hino. Em nenhum lugar Jesus cantou um hino, mas cantou na casa daquele homem. Ele cantou um hino, eu não sei que música foi, mas deve ter sido a música maravilhosa para aquele homem. Jesus vai cantar com você lá na sua casa. Glória a Deus. Você crê nisso? Diga glória ao Senhor. Então, amado irmão, eu finalizo o meu sermão dizendo, primeira coisa, a ceia é um ambiente de milagres. A ceia é um ambiente de inclusão. Quando falo inclusão, não falo desta inclusão que se anda pregando pelo progressismo. Eu estou falando de inclusão. Jesus e a igreja de Jesus é quem mais promove inclusão. O cara chega na igreja arrebentado, quebrado, destruído, arruinado. Aí o que é que nem eu cheguei, e como muitos de vocês chegaram, e o que é que Jesus faz? Jesus muda ele. Jesus transforma esse homem, essa mulher. Jesus coloca ele na família, devolve família, devolve trabalho, dá dignidade. Tem alguém mais inclusivo do que Deus? Não tem. Então, queridos, nesta noite, a palavra do Senhor é essa. Que Deus nos abençoe, que a gente separe este ambiente.